excede qualquer pensamento, sem existência concreta. Marx inverte então a dialética hegeliana porque coloca a materialidade e não as ideias na gênese do movimento histórico que constitui o mundo. Marx sofreu também influência do materialismo de Feuerbach, que discute e faz uma séria crítica à questão da religião em relação a essa questão do pensamento. Porque o ser humano, em vez de ser projeção dos seus pensamentos, é o ser humano que projeta esse pensamento sobre a sociedade e constrói a sociedade. Ele sofreu também influência sobre o socialismo utópico francês e fez, mesmo fazendo várias críticas em relação a isso, ele ainda sofreu a influência utilizando alguns parâmetros para formar a sua tese sobre o socialismo. Pela questão que ele dizia que a sociedade se faz do movimento entre as classes, a luta de classes que move a sociedade. E que não deveria ser feito só de teorias, e sim propor condições para que a sociedade mudasse. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. Talvez o grande problema de Marx não ter sido tão considerado, vamos dizer assim, no início da sua atividade filosófica, talvez não tenha ter sido aquela questão de ter sido considerado até pelo seu próprio círculo mal filósofo, mas sim até porque um princípio quase que a gente vê até hoje. Marx tinha ideias que contrariavam quem era naquela época o detentor do poder, que era o Estado. Então, o Estado, por diversos meios, até com sua força, pode reprimir esse tipo de ideia, que não é interessante para o Estado. Não de forma expressa, ou às vezes até de forma tácita, a gente vê isso hoje, e acho que isso acontece diariamente. Você se adequa à sociedade capitalista ou ela? Não é questão de adequar, é questão de mesmo se você tem uma ideia e é contrária àquele que está no poder, E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem. A gente pensa a Alemanha como um país que chega na Segunda Guerra, ou seja, bem depois de Marx, com uma condição de pobreza muito extrema, que só entra na Primeira Guerra para tentar superar essa condição, sai dela ainda mais pobre, entra na Segunda Guerra e perde a guerra, por conta de toda a questão de Hitler e assim por diante, e por conta dos interesses russos e alemães e americanos também, a gente percebe que existe um processo histórico na Alemanha, então, de pelo menos 300 anos, onde se tentou superar justamente essa condição de pobreza do país, um país que produzia pouco, um país que não se industrializou muito fácil, E aí a questão da divisão das Alemanhas e assim por diante, ou seja, a Alemanha sempre foi um problema histórico, E Marx, assim como Maquiavel na Itália, Marx cresceu nesse contexto. Se ele quis ser pensador, naturalmente ele ia falar disso, e ele ia fazer as críticas dele e sei lá, assim por diante. Vida de gado, povo marcado povo feliz. Desenvolver a ideia de como aquele país, até porque a realidade que circulava ele, como aquele país chegou àquela realidade extrema. Então, o desenvolvimento histórico levou o país a chegar naquela situação, e ele encontra essa justificativa geralmente, a meu ver, todo o trabalho dele, do decorrer da vida dele, que é a questão até das lutas de classe, a questão do acúmulo de capital, a
aquela questão até que a gente vai falar posteriormente, a questão da alienação do trabalho. Quanto mais o proletariado trabalha, Mais alienado. menos tempo. Quanto mais ele trabalha, ele tem menos tempo, não fica mais rico e assim por diante. Apenas a empresa cresce. Apenas a empresa cresce. Agora, é o que a gente tem hoje, é esse passo. Cada dia que passa, a riqueza é acumulada numa menor quantidade de mãos. Então, o que a gente vai ver que é a questão da mais-valia, apropriação da mão de obra e assim por diante. E também, posteriormente, vamos ver que tem críticas, não a regra geral, mas há exceções também, né, nesse contexto. Né? E até hoje também a gente viveu a ditadura do proletariado. Né? Mas a ditadura do proletariado, o que nós estávamos conversando antes, ela, para mim, a materialização do sonho comunista mesmo, da questão do Estado socialista, do Estado Eu acho que comunista. a participação das empresas, empregados na empresa, aquela coisa toda, mas assim, efetivamente, não só no papel, ou só aquela coisa de ilusão, de fetiche. Não, mas aí já entra outra questão, que é até aquela questão que a gente sempre discutia em sala de aula, que era a questão de aquele que tem o poder na mão, aquele que tem condição para fazer que isso aconteça, ele não tem interesse em fazer que isso aconteça. Você entende? Hoje a gente vive num país que constrói números, certo? Vazios, né? Vazios para enviar ao Banco Mundial, ao FMI, para tentar atrair capital, para manter diversos outros sistemas que capitalizam votos, que capitalizam parcerias, certo? E a educação de verdade, que é aquela educação que você ensina cidadania, que você ensina coisas realmente que vai formar opinião, isso não acontece. Por quê? Até porque, a meu ver, o Estado não tem interesse em formar pessoas que pensam, pessoas que têm opinião. Porque quando isso acontece, aí, lógico, quando o povo vai para a rua e a gente já sabe o que acontece. Aí, de vezes em vezes, aparece um cobra, aparece uma arruda, aparece tipo de pessoa, mas só aparece quando? Quando interessa para alguém. Para a própria máquina. Para a própria máquina. Por quê? Porque nós vemos aí, sem citar nomes, sem nada, nós temos diversos políticos, que é um assunto conhecido por todos, diversos escândalos que foram muito maiores em todos os sentidos do que aconteceu no escândalo Collor, por exemplo, e não aconteceu nada. Não acontece. Então essa questão aí de Sarney não aconteceu nada e assim por diante. É estranho o caso Arruda agora acontecer toda essa reviravolta em termos jurídicos, nem político não é em termos jurídicos. Mas que vai acabar em todos os outros, né? Em pizza.